Boa noite, pessoal, né? Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um vídeo diferente, tá? Que eu quero fazer no canal. Então, meio que acontece algumas coisas comigo, pensamentos, algumas coisas assim que refletem muito, que pode ser, eu posso dizer assim, muito próximo da verdade, e aos poucos que eu vou descobrindo, tá? Então, pode ser hipótese, pode ser teoria minha. Mas eu acho que é verdade, tá? Eu sinto que é verdade. Não consigo sentir que é algum tipo de mentira ou alguma coisa similar, né? Então, gente, no off, né, aí dos vídeos aí do Cotar, essas coisas tudinho, vem acontecendo algumas coisas assim, eu só venho observando o que acontece no mundo, as teorias das conspirações, que não são teorias das conspirações, né? São verdades. Então, acredito eu, né, que já estamos no apocalipse, só não sei qual fase a gente tá, né? Mas tem aí, né, no Instagram relatos aí de onde o pessoal se chamam, né, de OVNIs, extraterrestres, essas coisas. Mas para quem acompanha aí o livro de Enoch, acompanha a Bíblia aí, né, já tá escrito há muito tempo que essas criaturas, entidades, são anjos caídos, né? Teve um vídeo aí famoso aí também, né? Que foi um cara em um sítio, tem no Instagram, vocês podem pesquisar, né? OVNI no sítio aí. O cara fazendo um som, né? Com a boca como fosse cordas se rompendo, né? Ou como se fosse alguém querendo falar e não conseguisse, né? Quando tivesse com falta de voz, alguma coisa assim similar. Então, tem vídeos que também aí acontece no Hollywood, né? Filmes do Hollywood, acho que sabe que a Hollywood aí é do outro lado, né? Do lado maligno, né? E eles, para não esconder da verdade, eles mostram tudo para todo mundo como fosse algum tipo de entretenimento, algum tipo de deboche, né? Não para esconder, mas para deixar como fosse uma coisa natural, né? Então, Hollywood aí, por mais que seja do outro lado, né? O pessoal lá, essas grandes elites mundiais, né? Essas coisas tudo, eles mostram isso como fosse uma maior naturalidade de deboche, né? Como fosse mais natural do mundo, como fosse uma coisa do dia a dia deles, né? Essas coisas aí, então são coisas extremamente pesadas, né? Para quem não tem uma mentalidade boa para isso, né? Nem veja, nem vá procurar atrás dessas coisas, tá? Leiam o livro, tá? De Enoch, as três versões que tem de livro de Enoch. Tem a da Etiópia, acredito eu que a da Etiópia é a mais concreta que temos de historicamente, né, mais concretizado ali o que Enoch fala, né, que sejam mais reais, palpáveis, né. Tem outras duas versões também que eu não tô lembrado mais. Tem o livro de Judas, leia o livro de Judas também, ele fala sobre os anjos caídos, essas coisas. Tem outros livros aí, né. Essa parada que teve lá da Revolução Protestante, né, lá atrás, do Lutero, eu acho, né. Eu vejo muito vídeo e de pessoas que são da igreja, vamos dizer assim, né, que praticam os ritos da igreja, tentam viver de uma forma santificada, né, mais próximo de Deus, essas coisas. Aquelas mulheres que se vestem como freiras, né, eu não sei como se chamam elas, mas eu vejo muito, eu já vi pequenos trechos rápidos dos livros da maioria delas e falam sobre o Martin Lutero, né? Eu acho que foi ele que deu a Revolução Protestante aí, né? Então ele não queria coisas na Bíblia protestante, né? No caso, aqui no Brasil ele chama de evangélico. Tem coisas lá que ele não queria colocar porque ele achava, eu digo assim, com várias aspas, né? Que eu mesmo coloco assim, perigosos ou inúteis, alguma coisa assim, né? Então ele acabou removendo aí essas coisas, mas sabemos que tudo fazem parte do contexto. E a gente tem que entender também, tem que ter uma compreensão
que, voltando para o livro de Enoque, tem gente que desclassifica o livro de Enoque. Tem 3 versões do livro de Enoque, né, da Etiópia e mais outras 2 que eu não lembro o nome. Mas tem gente que desconsidera elas porque foi criada há 300 anos depois de Jesus Cristo, né? Sendo que quando Enoque era vivo, ele deve ter vivido aí uns 100 anos ou 1000 anos por aí, né? Aí depois Deus levou ele, né? Deus o único vivo levou ele. E eu acho que foi Elias também, né? Elias aí, que subiu num cavalo de fogo, na carroça com cavalo de fogo, foi num tornado de vento de fogo, foi arrebatado aí, né? 2 seres únicos vivo humano, né? Que foram arrebatados aí diretamente por Deus. Acredito ele, né? Que são Enoque e Elias, que quando Jesus Cristo voltar, no Apocalipse, né? Quando Jesus Cristo voltar, vão ser eles dois que vão estar lá, né? Meio que anunciando alguma coisa assim, né? Juntamente com algum tipo de anjo, né? Não sei se vai ser os serafins ou o anjo mensageiro, né? Como o pessoal sabe, os serafins são outros seres tipo de anjo, né? Que como disse, né? Profetizou aí, né? Eu esqueci o nome da pessoa, o homem, né? O nome do homem eu esqueci. Que ele disse assim, rodas sobre rodas. Que é um pouco, né? Parecido com os serafins aí, que são um ser de um olho grande e é, vários, 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 eita, deu um nó no branco, deu um nó mental agora. Várias asas brancas, né? Ao redor do anjo, ou como fosse um serafim de olhos dentro de rodas e mais rodas dentro de rodas e com olhos ao redor, alguma coisa assim, né? Então eu vi algumas coisas parecidas, que eu não sei se foi na Turquia ou foi algum país aí na África, né, continente africano, que apareceu um objeto ou algum ser vivo, né, no céu à noite, que realmente girava e tinha rodas dentro de rodas e eram luminosos, né? Só não era possível ver se era olhos, né? Então é isso. O que eu mais posso dizer aqui. E sim, né? Eu pesquisei bastante, né? Sobre possivelmente o rosto do nosso Senhor Deus Jesus Cristo, né? Também. E eu tenho aqui, que eu já pesquisei, né? Ó, vocês podem pesquisar aí, né? O Sudário de Turim, eu acho que é a cidade de Turim, né? Sudário de Seu Jesus Cristo, né? Deixa eu ver aqui. Sudário. Sudário de Jesus Cristo. Sudário de Turim, né? Então, pessoal, esse daqui é o Sudário de Turim, tá? É a imagem. É a imagem materializada, né? Que nós temos aí, né? Eu coloco como 90% de certeza ou 99% de certeza, né? Que esse daqui é o rosto real do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é a cidade de Turim, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o único sudário que tem, que foi ali, né? Que quando nosso Senhor Deus Cristo reviveu, né? Foi no 4º dia ou foi no 3º dia. Tem alguns que falam exatamente no 3º dia e tem alguns que falam no 4º dia. Eu acredito que seja no 4º dia, porque conforme antigamente em Israel, nos povos de Israel, né? Antigamente lá atrás, na época mesmo de Jesus Cristo, né? Lá atrás mesmo, o pessoal, com base que eu sei, né? O pessoal dizia assim: se uma pessoa que foi gravemente ferida ou alguma coisa assim não se levantar no 3º ou 4º dia, é porque essa pessoa realmente está morta, né? Então Jesus Cristo reviveu justamente logo no 4º dia, né? Para todos saberem que ele realmente morreu e que
por o Espírito Santo, que é por meio do nosso Pai Celestial, Deus vivo, né? Que o Pai habita agora nele por meio do intermédio do Espírito Santo. Que Jesus Cristo, por mais que seja filho, ele também é Deus, porque o Pai habita nele. É uma coisa mais complexa que eu não consigo falar, né? Então, ou seja, por mais que seja Jesus Cristo seja o Filho de Deus, ele também é Deus. Por herança, é herdeiro, né? Obviamente de Deus. E porque, não só isso, ele é o próprio Deus. Porque ele fala, que tem falado na Bíblia, né? Que o Pai habita nele. E ele disse o seguinte também: ninguém vai ao reino dos céus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo, ele coloca também como fosse um bloqueio, né? Ninguém passará diretamente ao Pai senão por mim. Eu tenho que dar a autorização, eu sou a autoridade. Então, outra coisa também, voltando aqui no rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse daqui é o sudário, né? Beleza? Do nosso do rosto do nosso Deus Senhor Jesus Cristo, né? É a coisa mais material possível que nós temos, né? Isso daqui. Isso aqui é o rosto do nosso Deus, né? Então, acredito eu que esse aqui seja, tá? No sudário, quando ele reviveu no quarto dia, né? Quarto dia aí. Porque a gente vê muito em filmes, em desenhos, em relatos que quando Deus vai fazer algum milagre, quando acontece tem algum semblante de luz, alguma coisa envolvendo luz, tá? Envolvendo luz ou energia, alguma coisa desses dois ou ambos os dois ao mesmo tempo, né? Em algum intervalo diferente ou demonstrações diferentes, né? Então, beleza. Então, quando Jesus Cristo, nosso Deus, reviveu, ele foi morto, né? Realmente ele morreu como um ser humano e reviveu como um ser humano e também como Deus, né? Porque tem duas naturezas. Jesus Cristo, eu digo assim por mim mesmo, eu, Júlio César aqui, né? Júlio Boy, eu falo que ele tem duas naturezas. Obviamente que ele viveu como um ser humano, ele saiu do reino de Deus, saiu vamos dizer assim, das asas diretamente da mão, né, que protegia ele de Deus, né, e veio aqui a trabalho de seu Pai, que é o nosso Deus Pai Celestial, né, o Deus único vivo, que na Bíblia aí, né, algumas traduções dizem que o nome de Deus é Jeová, o Yeshua, o que mais? O Yahweh, Adonai. E eu acho, né? Eu acho, conforme meus estudos, eu, Júlio Boy aqui, né? Como nome fictício do canal, eu falo que o nome de Deus é Eu Sou. Porque na Bíblia, tá escrito lá, que quando Jesus fala, ele fala para os fariseus, né? Eu sou. Então, a palavra eu sou, eu vejo assim como um entendimento meu que antigamente lá em Israel, no Antigo Testamento mesmo, o pessoal, os próprios israelitas, né, quando Deus realmente estava ao lado deles, seja na época de Moisés ou um pouco antes disso, ou até futuros profetas aí, né, a trabalho do Deus, né, nosso Deus vivo, único vivo, criador dos céus e da terra. Então, pessoal, eu vejo assim, né, no meu entendimento, por não terem inserido isso na Bíblia, eles temiam falar eu sou, porque era um nome de Deus que é eu sou, e uma palavra eu sou, sendo na palavra, ou fosse citando o nome de uma pessoa, eu sou, era uma coisa tão sagrada que não poderia ser pronunciada ou escrita, com medo de alguma coisa acontecer. Não interferência, mas alguma coisa acontecer. Então, tanto que quando Jesus Cristo fala para os fariseus, tem uma parte lá
na Bíblia que diz que Jesus Cristo diz somente para os fariseus o seguinte, ele diz somente a palavra eu sou. Eu sou. Pronto. Porque é o nome que eu entendo como eu, na base dos meus estudos, né, interpretei que eu sou, ele está falando que é um nome do próprio Pai dele celestial, Deus único vivo, que habita nele, que habita em Jesus Cristo, que é ele também, né? Então é uma coisa muito incrível, né? Quando você estuda com vontade, você vai atrás da informação verdadeira, querendo ou não, com o passar do tempo, não pode ser exatamente no mesmo dia. Pode ser daqui a um mês, 2 meses. Eu tô há 4 meses, parece. 4 a 3 meses, 3 meses e meio, dessas coisas. Então tinha coisas assim que eu descobri que eu acredito que sejam verdadeiramente verdadeiras, tá? Claro que falta alguns contextos, né? Obviamente. Mas vamos lá, né? Voltando aqui no sudário, né? No rosto do Senhor Jesus Cristo. Então tem esse sudário aqui, né? Esse sudário aqui, vejam bem que o rosto dele, né? Do jeito que a gente vê nas imagens fictícias, né? Que tentam representar Jesus Cristo, é um pouco parecida, né? O cabelo longo, curto, até ali vamos dizer ali no queixo, né? No tamanho que alcança ali o queixo, na mandíbula, tem a barba ali um pouco comprida para baixo, o bigode de baixo, o nariz bem formado, assim, né? Bem feito, né? Aqui no sudário. Então, aí eu vi o seguinte também, porque eu vejo assim muitos, eu não sei se são relatos forjados, criados, né, por pessoas, mas quando é uma criança fala essas coisas, não só uma ou duas, de países diferentes, pessoas que nem se conheceram e confirmam, crianças, né? Confirmam, ó, esse daqui é verdade, isso daqui é real. Então não só adultos, porque a gente sabe que Jesus Cristo já fala, né? Que o próprio homem, tem até na Bíblia falando aí, que o próprio homem complica as coisas simples, né? Complica as coisas simples, dificulta as coisas, que colocam burocracias em coisas simples, aumentam a dificuldade de uma forma realmente desnecessária. Então, beleza. Entendido isso, a gente entende que nem sempre o que a igreja pratica, ou o que ela fala, ou o que os padres falam, realmente é o que Jesus Cristo quer, né? Por mais que Jesus Cristo tenha falado assim, ó, Pedro, você será a fundação da minha igreja. Então, beleza, ele realmente deu autoridade para Pedro fundar a igreja, que eu vejo que é a igreja católica, né? Realmente o nome é igreja católica, mas não é realmente a igreja católica que quando foi surgido ela, realmente eu vejo assim, eu ainda não cheguei nessa parte, mas como base nas informações que eu tenho em mente aqui, né, pelo que eu estudei, não tenho começado diretamente com como posso dizer, com uma adoração a Maria, né, que é a mãe de Deus, que é a mãe de Jesus Cristo, realmente com adoração a ela, mas tinham sido realmente com práticas de Jesus Cristo, que tinha falado de oração, buscar uma vida santificada a Deus, se esforçar a Deus, praticar a bondade, orar sempre, uma coisa que Jesus Cristo fala em várias e várias e várias vezes, orar sempre, orem sempre, não abaixe a guarda, a carne é fraca, por mais que a alma seja forte, o espírito seja forte, a alma é fraca, então tenham cuidado, orem sempre, busquem sempre a Deus, busquem primeiramente o reino dos céus, que vocês conseguirão o que vocês pedem, né? Alguma coisa assim. Então, beleza, voltando ao que eu tava falando aqui sobre Pedro.
e a igreja. Então, a igreja realmente com Pedro poderia ter iniciado bem, conforme as dificuldades naquela época, com Pedro, essas coisas tudo, as perseguições cristãs, né, essas coisas tudo. Eu tinha começado bem, realmente. Mas com o passar do tempo, né, a gente sabe que os homens, a humanidade nasceu na corrupção, no pecado. Então a igreja veio se corrompendo um pouco ao longo do tempo, né? Mudando algumas coisas aí. Da mesma época, vamos dizer assim, na mesma ideia, né? Falando assim, na mesma ideia que quando foi no Antigo Testamento, os fariseus lá, né? Que seguiam a lei Moisés, que seguiam ali a lei Moisés, né? Colocavam muitas coisas lá que não tinham nos 10 mandamentos, né? Não tinham o que Deus tinha falado para Moisés repassar para o povo israelita, né? Então, são coisas que os próprios fariseus criaram. Então, a gente pode também não dizer também que na igreja, por mais que seja com Jesus Cristo, tenha acontecido a mesma coisa, né? Eu acho que aconteceu sim, tipo, tem coisas lá que a igreja disse que não podem, mas que foi uma coisa que veio do ser humano, que disse que foi Deus que falou, sendo que não foi, foram coisas da igreja, né? Então, uma coisa também, uma reflexão aqui, né? Uma coisa que é praticada por nosso Jesus Cristo é o quê? Amar uns aos outros, e perdoar seus inimigos. Que quando Pedro pega da espada e ataca um dos capanga lá, né? Que chegam para Jesus Cristo para prender ele, né? Que é quando Judas entrega Jesus Cristo e tem um modo de capanga lá, de mercenários, né? Para prender Jesus Cristo, chega Pedro com a espada e corta uma das orelhas dos capanga lá, né? E Jesus Cristo repreende Pedro dizendo: Pedro, largue essa espada, porque nela você meio que não vive mais nela, né? Sobre a questão da violência, ele fala mais da questão da violência, você não vive mais da violência. E quem viver da espada, morrerá pela espada, né? Então, conforme os anos foram passando, a igreja adotou a questão militar dela, né? Que teve aí um militarismo, eu falo assim da forma religiosa, tá? Porque se o nosso Deus, Jesus Cristo, fala o que fala, ele diz lá, tem os mandamentos dele, tem os estatutos deles, e pratiquem e orem e façam isso. E aí chega o ser humano, ó, Jesus, por mais que seja mentira, Jesus Cristo disse isso, ele tem que fazer, pronto, acabou. Que é a corrupção, né? E começa a fazer, dizendo que é em nome de Jesus Cristo. É claro que não é o que Jesus Cristo pediu, né? Então, questão militar, né, que teve aí lá no 1800, 1700 por aí, né? Que tinham sacerdotes, padres, bispos, né? Que se a pessoa não fosse da vida cristã ao cristianismo, seria morta, né? Uma coisa que realmente tem na história aí, né? Que a igreja matou muitas pessoas, né? Muitas mulheres também aí, né? Sobre acusação de bruxaria, essas coisas, eu não sei. Às vezes mesmo poderia ser as mulheres ali, né? Pegando umas flores ali, alguns capim ali no mato, fazendo um chá, né? Alguma coisa assim. Aí realmente curava, né? Da doença. Pessoas que viviam mais da natureza, né? Aí a igreja dizia lá, é bruxaria, não sei o que. Porque antigamente, né? Querendo ou não, o pessoal era muito pobre. Então, do que os pobres estarem comprando várias panelas, várias coisas assim, né? Pra fazer uma sopa, que era o mais comum naquela pessoa fazer sopa, né?
Porque não tinha comida sólida, tipo um arroz, um feijão, um macarrão, comida de verdade. Então era mais sopa, água. Então, realmente o pessoal mais pobre daquela época comprava mais caldeirão grande, né? Aqueles caldeirão de pedra grande, de preferência de pedra, né? Grande aí, ou de aço, ferro mesmo. Colocava lá no fogão, enchiam de água e jogavam um bocado de coisa dentro. E ficavam mexendo devagar, né? Com a colher de pau pra misturar, mexer bem, né? Aí quando alguém denunciava, ó, tem uma mulher ali, tá mexendo no caldeirão, não sei o que, deve ser bruxa, aí a igreja vai lá e matava essa pessoa, né? Então, corrupção na igreja aí, né, é uma coisa é que se contradiz explicitamente o que Jesus Cristo disse, né? Então, eu não quero muito chegar nos 30 minutos desse vídeo aqui, tá em 26 minutos, né? Então, vamos lá, né? Voltando aqui a parte do rosto do Senhor nosso Jesus Cristo, né? Então, me veio a revelação agora, né? Que o seguinte, muita gente diz que tem vários quadros que tentam representar o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas falham miseravelmente, porque na própria Bíblia diz, eu acho que é na Bíblia, eu não sei se são nos apócrifos, eu acho que são apócrifos, que diz o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo, a aparência dele era como fosse de um homem qualquer lá daquela época, né? Um homem qualquer daquela época. E a beleza dele não era tudo aquilo de se imaginar, né? Então, era uma pessoa simples, que verdadeiramente não era uma pessoa branca, né? Não era uma pessoa que veio da Europa, né? Não, era uma pessoa daquela época, ali da região ali africana, Oriente Médio, né? Nessa faixa aí, Oriente Médio, região africana, né? Porque tem o Egito ali, que era próximo de Israel, né? Tinha uma imigração de pessoas tanto do Egito, de outros países lá que eram daquela época, né? Pessoas de pele mais parda, escura. Então, Jesus Cristo não é branco, tá? Ele é um pouco pardo ali, né? Um pouco pardo. Então, tem aqui, ó, vocês podem pesquisar no Google, né? Pesquisar assim, ó, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz, de Akiane Kramaric. Então, diz ela que quando era criança, ela, não sei se foi um sonho, eu acabei de ver, mas já esqueci, não sei se foi um sonho, que ela dormiu, ou foi um acidente, parou no hospital, não tô lembrado mais. E teve o encontro direto com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, ela viu o rosto e Jesus Cristo abençoou ela, dando o dom de desenhar tudo aquilo que ela vê, né? Ele falou de uma forma geral, como fosse uma coisa eterna, né? Tudo que aos seus olhos vissem, se você quiser desenhar, desenhe. E você vai desenhar perfeitamente aquilo que você desenhou, né? Então, o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, cadê? É esse daqui, tá? Que eu vejo que é esse daqui. Claro que esse tá editado aqui, tá? Tá editado aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um mais natural. Pronto, eu acho que esse aqui basta. Esse daqui eu vejo que é o rosto real do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma beleza natural, normal, né? Como qualquer outra pessoa daquela época lá, né? Então, gente, ó, esse daqui, ó. Esse daqui, né? Ó, tem esse aqui e tem esse outro aqui, tá? São dois quadros, tá? São dois quadros aí que eu vejo como o rosto real de Jesus Cristo. Por quê? Muita gente diz que sabe qual é o rosto de Jesus Cristo. Então, dos relatos
das pessoas que foram transformadas para o Senhor Jesus Cristo, né, para Ele mesmo, relato de pessoas que relatam fielmente, verdadeiramente, que tiveram encontros reais com Jesus Cristo, falaram o seguinte, ó, de todas as imagens que tentam se aproximar de Jesus Cristo falham miseravelmente, porque todas essas imagens que eu vejo de Senhor Jesus Cristo na internet, de quadros por aí, nem chegam perto dele, né? Então eu entendo como interpretei o resultado que eu cheguei da lógica, no meu entendimento humano limitado, né? Esse é o rosto real de Jesus Cristo, tá? Eu até vou salvar, vou tentar procurar aqui uma imagem desse quadro aqui. É um quadro que a própria mulher pintou, né? Que quando era criança ela pintou. Que não tinha edições de Photoshop, né? Porque aqui, ó, tá vendo esses olhos aqui, ó? Eu vejo que tem algum tipo de edição aqui. Ou lançaram algum filtro aqui na imagem para dar esse brilho, eu não sei. Então eu quero procurar uma coisa mais natural mesmo, tá? Pode ser alguma iluminação exagerada. Então, eu acho que esse daqui é o rosto real de Jesus Cristo, tá? Príncipe da Paz. Pode pesquisar aí no Google. Pronto, esse aqui tá mais natural, ó. Essa imagem aqui tá mais natural. Aqui, ó. A Kayane Kramaric, né? Ela pintou aí, ó. Eu vou depois disso procurar. Então, gente, esse aqui é um vídeo diferente que eu quero pesquisar, tá? Eu quero pesquisar, não, fazer aqui com vocês, né? Nos meus relatos aí, com Jesus Cristo, né? Do que eu tô descobrindo aí aos poucos, das verdades que eu tô descobrindo, né? Então, pessoal, eu me vejo como um cristão pecador, né? Obviamente, ninguém é santo a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o único humano que nasceu, veio de Deus, diretamente de Deus, é o Filho de Deus, que é o primeiro humano que não tem pecado nenhum. É o próprio Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. O primeiro humano de toda essa vida de existência da humanidade, o primeiro humano sem pecado nenhum foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que é ele aqui, ó. Olha ele aí, ó. Né? Então, eu me vejo como um cristão pecador, né? Eu tava. Esse daqui, pessoal, eu tava tentando pesquisar, né? Quem seria supostamente um dos anticristos, né? Alguns estão dizendo aqui que pode ser Al Gore, né? Alguns estão dizendo aqui que pode ser esse cara aqui, ó, Jared Kushner, né? Então, no meu entendimento, não necessariamente o anticristo pode ser algum tipo de demônio, alguma coisa assim, mas o anticristo, de uma forma mais simplificada que a gente pode entender, né, é uma pessoa que não é praticante de Deus, né? Então, assim, é uma pessoa que veio realmente, né, da igreja, Jesus Cristo, saiu de lá, se rebelou de alguma forma lá e virou anticristo, uma pessoa que prega contra Cristo, né? Tudo aquilo que for contra a Cristo ele está fazendo, né? Então eu acho que esse aqui é um dos cavaleiros aí do Apocalipse, né? Um dos anticristos. Tem alguns que dizem que são nove aí, ou sete, não sei, né? Então esse daqui, sinceramente, quando eu vejo o rosto desse cara aqui, me dá a entender que ele me vê assim como uma pessoa altamente estratégica, né? Manipulador, falsidade, né? Que se finge, que não é bom, né? Bom, eu posso estar errado também, mas quando eu vejo para esse cara aqui, me dá uma sensação disso, né? O pessoal fala muito, né? Tem alguns que estão falando de uma empresa americana aí, né? Que é eu acho que é a Paladin, né? Dono da Paladin aí, que quando perguntaram para ele se ele era o anticristo, ele começou a gaguejar.
alguma coisa assim, eu não sei, né? Não sei ao certo. Então, é isso, gente. Para quem quer realmente pregar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se aproximar ao máximo dele, a primeira coisa que o próprio Senhor Jesus Cristo fala explicitamente, né? Para quem quer se aproximar dele, é fé. Primeiramente, fé. Fé absoluta. Fé ao máximo, estourando ali uma fé inimaginável, uma fé incontrolável, uma fé que você é infinitamente descontrolada a ele, né? Vamos dizer assim. Uma fé que você tem que ter ao máximo que você conseguir a Deus, né? E tem que conseguir. O segundo é amor por ele. Amor em primeiro a ele. Porque ele fala explicitamente também que se você ama a sua esposa, a sua parceira, ou se você caso que é mulher, se você ama mais o seu namorado, o seu marido, a mais que Deus, você não é digno de Deus, tá? Você não é digno de Deus, não. Então, Deus em primeiro lugar, porque tem que respeitar a hierarquia, tá? Deus é o criador de tudo, é o, vamos dizer assim, é como você é uma empresa, né? Você trabalha em empresa, você é operador, a sua hierarquia, você tá na hierarquia lá embaixo. Tem o supervisor, é uma hierarquia médio para cima. E tem o chefe dessa empresa, né, que é o top lá, né, que é o executivo, o diretor, alguma coisa assim, né? Então, na vida com Deus, Jesus Cristo, é a mesma coisa também. Tem as hierarquias ali, né? Tem as hierarquias básicas ali, né? Então, a gente tá na hierarquia mais baixa possível. Eu vejo assim, né? E a gente tem que tá amando um Deus acima de tudo, né? Tem, tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo também, que a gente faz, né? Que é no formato de triângulo, que tem ali o Filho, que é Jesus Cristo. O Pai está em cima, obviamente, o Pai está sempre acima de todos. O Pai está em cima, que é a cabeça, o nome do Pai, na cabeça. O Filho no coração embaixo, que e tem o Espírito Santo, né? Que são os ombros aí. Tem alguns que eu acho que é na questão ortodoxa, né? Que fazem tipo um símbolo, a mão na cabeça, que é o pai. Aí no umbigo, que seria o filho. Aí volta pra cima, nos ombros, o Espírito Santo, né? E tem alguns que fazem na cabeça. Católica ou protestante, eu acho, né? Cabeça, o pai. O peito. O peito é o Filho, Jesus Cristo. E os ombros da direita, começando pela direita, o Espírito. E termina com o Santo à sua esquerda, né? E faz o Amém no final. Então, outra coisa também, eu acho legal, tá? Por mais que eu não sei se a igreja, nesses anos todos, manipulou a Bíblia, né? Porque tem um Pai Nosso que está no céu, né? Santificado seja o Senhor, né? Deixa eu ver aqui. Tem um Pai Nosso que estás no céu. Que estás no céu. Então tem esse verbo aqui, né? Esse texto aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas nos livrais do mal. Amém. Então tem esse texto aqui, tem esse verbo aqui, né? Que eu não sei se realmente foi o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né?
e que está escrito lá na Bíblia. Porque quem controla a Bíblia, hoje em dia, pelo que eu sei, né? Meu entendimento agora, é a igreja, né? Então, se a igreja quiser mudar lá, ela vai e muda. E todo mundo vai, querendo ou não, vai obedecer, né? Vai acreditar. Então, eu vejo que tem outra versão, que seja uma versão mais adequada, né? Uma versão modificada do que seria a do Jesus Cristo. Beleza, tem a do Jesus Cristo, que é esse Pai Nosso que está no céu. Mas eu, Júlio César aqui, né? O Júlio Boy, eu não sei se é isso daqui, que esse, né? É a versão real do Jesus Cristo, né? Que ele nos ensinou na humanidade aqui para estar falando, praticando, né? Conversando para nosso Deus, para ele, né? No caso, ele, Jesus Cristo. E tem essa aqui, essa outra versão aqui do Chico Xavier, né? Pai Nosso, que estais em toda parte. Aqui ó, Pai Nosso, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, essa versão aqui ó, que é de Chico Xavier, eu acho que é a versão mais adequada para a gente, tá? Porque Chico Xavier aí, eu não estudei muito sobre a vida dele, não sei se é uma pessoa realmente santa, mas é uma pessoa que que falam que tem um intelecto elevado, acima que o normal, tem uma vida ali de um semblante calmo, tranquilo, confiante no que diz, no que prega, no que pratica, em relação, no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, né? Então Chico Xavier fez uma versão aqui dele, que é o seguinte: o nosso Pai que estás em toda parte. Por quê? Se Deus criou tudo, se Deus criou tudo e é tudo feito por Deus, então Deus está em toda parte. Deus está em toda parte, na natureza, na beleza, na energia, tudo é Deus. Porque tem gente que fala que Deus é tudo. Deus está em todo lugar. Deus tá nas plantas, Deus está na palavra, no comando de voz que ele deu, né? Que haja luz, né? E houve luz. Porque a palavra é a ferramenta que Deus usa, né? É a ferramenta divina que Deus usa, é a palavra. Tudo que ele falar vai acontecer, né? Quem gostando ou não, vai acontecer. Então, então é isso, né? Nosso Pai, Deus, né? Que estás em toda parte, que realmente, se levar nessa lógica, Deus está em toda parte. Porque até mesmo no inferno, Deus está lá. Se Ele quiser estar lá, né? Deus está lá. Se Ele quiser, porque nada está fora dele. Nada está fora dele. Todos os domínios, todos os mundos, está no controle dele, está no controle de Deus, está a observação de Deus. Se Deus quiser agir em tal lugar, ele vai agir, porque tudo foi ele que criou, né? Foi ele que criou, e por que não estaria com ele nele, né? Para tá lá, né? Então, realmente, Deus está em toda parte. Santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Então, por mais que Deus criou os animais e a humanidade, né? Que falhou com Deus, a humanidade falhou com Deus, né? Que Adão e Eva pecou contra Deus, né? E estamos nessa vida miserável hoje em dia, né? Miserável aí no pecado. Eu acho que até as plantas, né? Até mesmo seres que não têm consciência, mas que a gente considera como fosse um objeto, tipo pedras, também tem algum tipo de consciência ali que só Deus sabe.
que louvam a Deus, né? No louvor de todas as criaturas. Então, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, que seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Então, realmente, acima dos nossos desejos, é a coisa que está realmente certa, concreta, e ordenada na palavra, né? Então, ou seja, você pode querer, eu quero ser rico, quero ser milionário. Se não for da vontade de Deus, você não vai ser, pronto, acabou. Porque, mas por que Deus não quer que eu seja rico, essas coisas e tal? Tudo tem um motivo por trás, tudo tem um motivo por trás. Que se você for realmente procurar a verdadeira motivo, ou um fragmento pequeno desse motivo, né? Vamos dizer assim, um contexto pequeno, né? Dessa verdade, você vai descobrir, né? Porque Deus não quer que você seja rico ou num desejo que você quer, né? Se não for da vontade dele. Então, se você realmente for atrás, né? Você tem que ir atrás, tem que ser compreensível, tem que entender bem, tem que imaginar, né? Possíveis cenários. E você tem que se estudar também nos seus próprios comportamentos, no que você faz, na sua personalidade, se você é uma pessoa mentirosa, se você mente muito, se você é uma pessoa que não aceita a verdade, por mais que a verdade esteja explicitamente na sua cara, se você tem alguma dificuldade em compreender as coisas. Então tudo está conectado, está aí, né? E se você quer tá atrás de Deus, né? Você tem que ser compreensivo nisso também. Então é isso, realmente, que o desejo de Deus esteja infinitamente acima das nossas, né? Porque quem somos nós? Não somos nada sem Deus, né? Então, se Deus criou tudo, que seja da vontade dele, atender nossos desejos ou não, né? Então, realmente está certo aqui, ó, que seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Essa parte aqui dos círculos espirituais eu não consigo falar muito sobre essas palavras, né? Então vamos continuar aqui, ó. O pão nosso do corpo, da mente, dás-nos hoje, né? Então o pão pode se referir aí ao próprio alimento, né? Que nos deixa vivo, né? Suprir dos nossos nutrientes do corpo que necessita, vitaminas, essas coisas tudinho, né? Que o nosso corpo necessita aí. E o pão pode se referir também ao pão que é a carne de Cristo, o corpo de Cristo, que a gente come na Eucaristia, e ao vinho, né, que é da água do sangue que a gente bebe do Senhor Jesus Cristo, né? Então pode estar aqui o pão, né? Pão e água. Só não tem a palavra água aqui, mas tem um pão. Aí tem aqui, ó, perdoa as nossas dívidas, porque realmente as dívidas que toda a humanidade carrega é impagável. Não tem como pagar. Nem se uma pessoa quisesse pagar da sua própria dívida, para Deus não tem como. É impossível. É impossível, é uma coisa impagável. Então as nossas dívidas é impagável. Só se Deus dá graça. Se Ele quiser nos dar, Ele perdoa, né? Perdoa, tá perdoado, pronto, acabou. Tá perdoado. A sua dúvida que você tenha comigo, né? Seus pecados que você cometeu contra mim. Aí eu vejo que dá pra perdoar você, tá perdoado, pronto, acabou. Perdoado. Pode entrar no reino dos céus, pode ficar comigo, Senhor Jesus Cristo, essas coisas, né? Então é isso, ó. Perdoar nossas dívidas, porque nossas dívidas realmente são impagáveis. Ensinando-nos a perdoar nossos devedores, né? No caso, tá se referindo aqui a ensinando-nos a perdoar nossos devedores, que é o quê? Eu, ser humano, perdoar a dívida que outro ser humano tem conosco, né? Então, pregar o bem, né? Perdoar nossas dívidas. Claro, eu tô falando aqui no entendimento que uma pessoa realmente é bem e outra pessoa é realmente bem. Porque a gente sabe, né, que tem pessoas que se aproveitam
das boas aí, né, que Jesus Cristo prega, né, pra gente fazer, tá pregando, né, que é perdoar uns aos outros, né, amar uns aos outros. E tem gente que abusa, né, porque, vamos dizer assim, um cenário hipotético. Júlio César, vou pedir ali, tipo, 5 mil reais a fulano. E eu, de má vontade, na cara de pau, vou dizer, Jesus Cristo pede para perdoar uns aos outros. Que Deus lhe pague, né? E que você tem que me perdoar na cara de pau, né? Com mais intenções, né? Realmente, com mais intenções. Então, eu falo aqui, ó, perdoar nossos... Eu falo aqui, ó, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, né? Então, eu, ser humano, bem, e outro ser humano, bem, né? Porque se eu for um ser humano bem e outro for um ser humano mal, Jesus Cristo fala que a gente tem que perdoar mesmo assim. Mas isso não quer dizer que eu vou ter que perdoar essa pessoa e conviver diretamente com essa pessoa. Não totalmente, tá? Você pode perdoar essa pessoa e se afastar ao máximo dela e perdoar ela. Júlio, mas no seu entendimento que você tá falando assim, não seria realmente perdoar essa pessoa? Eu vejo que sim e também não. Por quê? Ainda não cheguei nessa parte de perdoar ao máximo, né? Porque é uma coisa muito complexa ainda, não cheguei nessa parte totalmente. Então, perdoar o outro, realmente você tem que perder essa pessoa. Não ter ressentimento contra essa pessoa, não ter ódio com essa pessoa, não ficar fofocando por detrás dela contra essa pessoa, apenas perdoar e esquecer essa pessoa. Tipo, é um perdoo com amnésia. Você perdoa essa pessoa, esquece a pessoa. Finge que você também não conhece a pessoa, é só um conhecido ali de boa, beleza. Cada um segue sua vida, beleza? Assim, conversar diretamente com essa pessoa toda hora. Então, uma coisa assim, né? Então, beleza. Perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Realmente que eu falei, né? Eu não cheguei nessa parte de esquecimento de todo mal, né? Mas realmente faz sentido, né? Realmente faz sentido aqui que eu falei, né? Aí tem aí tem aí tem aí tem aqui, ó, não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade, né? Nós somos sim seres inferiores, porque se a gente fosse tentar se igualar até aos anjos mensageiros, a gente não conseguiria nem chegar nisso, né? Porque, vamos dizer assim, se um anjo mensageiro, os anjos de Deus, não fosse de algum certo nível de superioridade, eles estariam misturados com a gente aqui, né? No planeta Terra aqui, seres humanos, no pecado, né? Porque eu entendo, né? Eu entendo que os anjos de Deus, não tem pecado. Não tem pecado. Esse negócio de pecado surgiu com... Eu não quero falar o nome da criatura, né? Mas eu vou falar anjo caído, né? O primeiro anjo caído que se rebelou contra Deus, né? Por causa do orgulho, essas coisas todas. Então, o primeiro pecado eu vejo que surgiu dele, tá? Dessa criatura aí. Surgiu dele essa criatura e quando ele foi banido do reino dos céus, quando ele foi banido, Deus expulsou ele, né? Não sei se teve a batalha com o anjo Gabriel, essas coisas. Ele caiu aqui na terra, né? O anjo caído, beleza? Os anjos caídos que essa criatura levou, né? Um terço dos anjos de Deus, né? Ele levou junto. Caiu aqui e incentivou de alguma forma, manipulou ali por mais na base da mentira, se usou ali da cobra, ou foi de algum réptil, né? Algum réptil aí, algum tipo de lagarto, algum de cobra, alguma coisa de réptil, né? Se filtrou dessas criaturas, que eram puras na época de Adão e Eva, antes de comer do fruto proibido, para manipular Eva, mentir para Eva e incentivar Eva a comer o fruto proibido, né? Porque
Se Eva não tivesse comido, beleza, a humanidade, eu vejo assim que a humanidade conseguiria ou tentaria ali, né? Mais algum tempo ali, tentaria mais algum tempo, alguns anos, na pureza, né? Na pureza, juntamente andando ao lado de Deus, né? Porque Deus estava presente lá com Adão e Eva. Por exemplo, se Adão fosse falar, meu pai Deus, agora chamasse, automaticamente Deus atenderia, né? Oi, meu filho, tô aqui. O que necessitas? Qual o seu desejo? O que você sente, né? Por mais que entendendo, claro, que Deus sabe tudo, mas Deus quer que a gente fale na fala, né? Deus quer que a gente fale na fala o que a gente sinta, o que a gente sente, nossos desejos, tudo. Por mais que ele já saiba tudo, ele já sabe tudo, né? Porque Deus formou a gente até no ventre das nossas mães, né? Então, antes da gente nascer, Deus já nos conhecia. É uma coisa que poucos vão entender, né? Deus já conhecia a gente mesmo antes de a gente nascer. No ventre da nossa mãe, né? Que é dar luz ali, nessas coisas. Então, beleza. Então, o trabalho de Adão, quando Deus criou ele, era para treinar Adão para ser algum tipo de humanidade, né? A humanidade, obviamente, Deus nos deu o dom de dominar tudo. Ó, a humanidade, o homem vai dominar a terra, o que tiver debaixo da terra, todos os seres vivos que tiver debaixo da terra, nos mares, nas águas, nos céus, todo ser rastejante, todo animal vivente, o humano vai dominar tudo. Se ele quiser dominar tudo, com o passar do tempo, ele vai dominar tudo. E realmente, dominamos tudo. Dominamos todos os seres vivos dos céus, rastejantes, insetos, animais, domésticos e selvagens, os marítimos, aí tudo, dominamos tudo. Então o ser humano é um ser realmente que Deus não criou para ser uma coisa, ser dominante. Mas quando Deus criou Adão, o objetivo de Deus era muito maior, obviamente, muito maior. Era para ser algum tipo de protetor, realmente. Adão era para ser um protetor de alguma coisa. E ele era, naquela base lá, protetor da árvore da vida e protetor do, da árvore do fruto do bem e do mal. Que era para ele proteger. E ele não conseguiu. Não conseguiu, né? Porque o dever dele era Adão ensinar a Eva, que era a esposa dele, a não comer do fruto proibido, né? Porque quando eu vejo assim no meu entendimento, com base no meu estudo que eu estudei, quando a Eva nasceu, a esposa de Adão, ela não tinha o treinamento, o conhecimento necessário que Adão tinha, né? Que não era comer do fruto, não, como pode dizer, não importasse o custo, não importava as informações que querem passar para não comer do fruto proibido e ponto final, acabou. E ela comeu. E enganou Adão. E ele comeu também. Então, tanto que, por mais que Adão era o protetor, ele fracassou no seu trabalho, né? Que era o único trabalho que no momento ele tinha lá, que era o quê? Proteger as duas árvores, que era proteger a árvore do bem e do mal, obviamente que era proteger essa árvore do bem e do mal, e a segunda árvore era a árvore da vida, porque quando Adão comeu e a Eva comeu do fruto da árvore do bem e do mal, ficaram com medo, porque Deus disse, porque vocês comeram do fruto da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer, vocês irão morrer. Então, eu não consigo falar concretamente, né? Se Deus falou de um jeito mais simplificado, né? Ou faltou detalhes, né? Mais contexto aí, ó, gente. Não era pra vocês terem comido o fruto do proibido, não, porque vocês comeram, vocês vão morrer.
Mas vocês não vão morrer instantaneamente, vocês vão morrer ao longo do tempo, porque vai acontecer algumas coisas malignas aí na vida de vocês, assim, com o passar do tempo. Vocês vão começar a brigar um com o outro, as mentiras, que é o oposto da verdade, vai acontecer. Essas coisas assim, não sei se teve isso, né? Uma conversa mais detalhada, né? Mais contextualizada. Eu acho que teve só uma comunicação simples, formal ali, né? Então, quando Adão comeu e a Eva também, o do fruto proibido, ficaram com medo, obviamente. E os dois, ambos, no base do meu entendimento, dos meus estudos que eu consegui, né? Os dois ambos correram desesperadamente para a árvore da vida, né? Porque, gente, eita, eu comi o fruto proibido, eu vou morrer. Deus me disse que eu vou morrer. Então eu preciso comer do fruto da árvore da vida para me ter vida. Se eu comer o fruto da árvore da vida, eu vou ter vida, eu não vou morrer. Então os dois, ambos correram da árvore do bem e do mal e correram em direção, os dois juntamente, para a árvore da vida. Mas foram impedidos aí, né, por um anjo com uma espada flamejante e expulso do jardim do Éden, né, para não comerem da árvore da vida. Porque é o seguinte, se os dois tivessem, de alguma maneira, hipoteticamente, né, teoricamente, com medo da árvore da vida, ambos os dois iriam viver eternamente sem a morte, iriam viver eternamente sem a morte, mas também iriam viver junto do pecado, né? Junto com os conhecimentos ruins, né? Junto do pecado. E Deus não queria isso. Deus não queria isso, por isso que ele enviou um anjo lá para expulsar Adão e Eva da árvore da vida, né? Expulsar com a espada flamejante dele. Então, é isso. Claro que esse vídeo aqui ficou faltando mais contexto. Eu iniciava uma coisa, aí parava, começava outra. Então é um pouco do contexto aqui fora de ordem, né? Do que eu estudei aqui mostrando a vocês, né? É um vídeo muito longo. Obviamente não é todo mundo que vai assistir até o final, mas é isso. É isso aí. E falou, boa noite. Assistam a série The Chosen, Os Escolhidos. É uma série muito boa, né? Uma série muito boa aí. E não fique o pessoal assim que eu vejo, né? Que é mais doutrinadamente na igreja. Doutrinadamente pela igreja. Tem gente que vai desmerecer a série The Chosen só porque é uma série mais focada na vida própria do Senhor Jesus Cristo e não é focada em Maria, Mãe de Deus, né? Que tem aquela pegadinha mais católica, né? Distorcida da católica, né? Que é a vida mais focada uma vida mais focada em oração, em pregar a Maria, Mãe de Deus, né? Do que diretamente ao Senhor Jesus Cristo, né? Tem gente que vai dizer isso, não assisto The Chosen porque é uma coisa mais evangélica, mais protestante. Mas, gente, a gente tem que pregar a Deus mesmo, porque a gente não tem que estar pregando aos seres humanos. Beleza, uma coisa é entendimento plausível, compreensível, de entendimento fácil, né? Usar Maria, Mãe de Deus, como se fosse uma auxiliadora, né? Para nossas orações, para nossas mensagens, beleza. E outras coisas, né, etc. aí. Beleza, uma coisa é entendida isso. Mas outra coisa é você colocar Maria, Mãe de Deus, em primeiro lugar do que o próprio Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? Então fica uma parada distorcida aí, né? Então, primeiramente, tem que seguir a Jesus Cristo, os mandamentos dele, estatutos, né? E fé. Não basta dizer, eu creio. Não. Crer, qualquer um pode dizer que eu creio. Sim, mas você tá fazendo o quê? Você tá buscando a Deus, tá obedecendo os mandamentos dele, tá obedecendo o estatuto dele? Tu anda fazendo muita coisa errada? Então tem que parar. Tu anda fofocando o mal dos outros? Tem que parar.
Siga com sua vida, siga com sua vida de Deus, só isso. Obedeça lá os mandamentos dele, obedeça lá os estatutos dele, só isso que ele quer. Ser uma pessoa boa. Mas é um pouco complicado, né? Mas a série Ted Lasso escolheram uma série muito boa. E eu recomendo a todo mundo assistir. Da terceira temporada em diante. Da terceira temporada em diante, né? Da série Ted Lasso, e algumas coisas começam a ficar um pouco pesadas ali, né? Eu peço que não mostre as crianças na terceira temporada em diante, né? Então é isso. Falou a todos, boa noite e falou.